Bom, hoje é dia 31 de janeiro, né? E é uma data que encerra a campanha de sensibilização Janeiro Branco. Na área do trabalho, agora existe uma determinação de se fazer um programa de saúde mental para os trabalhadores. Isso é uma lei, é uma determinação, é uma norma regulamentadora da área de saúde que fez essa alteração, mas que a gente tem que estar atento, porque todos nós estamos sujeitos a isso, né? E esses traumas, eles vão realmente gerando uma série de desequilíbrios que, dependendo do grau, dependendo da intensidade, se transformam em adoecimento mental. Tem neuropsiquiatria infantil, que já é para crianças que apresentam demência. Então, são dados que nem sempre a população está atenta a isso. Mas hoje, banalizou por causa desse isolamento e desse medo e dessa insegurança que todos nós estamos vivenciando, né? A cada instante uma nova cepa, a cada instante uma nova vacina, e isso gerou uma série de problemas. Com relação ao isolamento social, a violência aumentou, a agressividade, né? E isso tudo está mexendo com todo mundo, né? Com casais, com pais, com pessoas que trabalhavam fora e que, de repente, tiveram que ficar junto em casa, sem compatibilização. Dentre as várias causas, né, nós vamos achar aí problemas familiares, falta de acolhimento familiar, de apoio familiar. Nós vamos achar problemas relacionados a traumas econômicos, financeiros, e isso é uma situação que nós nem precisamos ficar assim apresentando muito, porque todo mundo tem observado tantas dificuldades e sofrimentos que o ser humano está passando. Então, dentre essas causas, como é que o espiritismo chega nisso? Mostrando que, além das causas físicas, né, do corpo físico, do organismo humano, existem também as influências espirituais. Nós temos que realmente buscar compreender como é que isso funciona. Nós sabemos de vários processos, aqueles que estão na doutrina, mas as pessoas que não seguem esse tipo de doutrina, eles ignoram isso. Então, muitas vezes, eles vão atribuindo sempre a problemas físicos, e nem sempre isso vai acontecer, né? Então, são os cuidados que a gente sempre chama atenção. E dentre das coisas que eu citei, pena que não está dando para passar as transparências, eu prefiro que assim, que senão nós vamos, meu tempo acaba e eu não falo nada, né, Flávio? Aí eu deixo para a Flávia complementar, ela vai ter que adivinhar, né? Está na intuição. Então, o que eu coloquei? A doutrina espírita oferece conhecimentos e recursos que auxiliam a saúde mental e emocional. Isso é inquestionável. Nós já temos pesquisas de pediatras, né, do risco que isso vem trazendo a crianças, né, adolescentes, e nada disso está sendo considerado, mas também é uma das causas de transtorno mental, sim, e emocional. E o que mais que a doutrina faz? Ela esclarece que, como espírito imortal, nós estamos programados, isso eu acho fantástico, para a superação das experiências de sofrimento que vivenciamos. Quando vem uma doença, um mal-estar, um sofrimento, a pessoa entra em desordem mental. Então, essa vantagem de entender que nós somos capazes de nos autocurar muitas vezes, e é o que a doutrina também nos conta, né? E os recursos estão aí à vontade de cada um, seja mentalizando, seja fazendo técnicas de mentalização, preces, tomando água fluidificada, são recursos terapêuticos espíritas, que nos ajudam, sim, a reharmonizar as células, uma série de coisas. O tempo não permite, mas as pesquisas estão todas aí comprovando resultados, tá? E outra importância do espiritismo é orientar, né, que em qualquer fase do nosso desenvolvimento, né, na escola terrestre, sempre somos aprendizes do ensino-aprendizado de valores morais, da prática do bem e do amor. Essa que é a terapêutica de cura em qualquer caso, porque é nele que se senta um propósito de vida, de ser melhor, de saber que vai superar dificuldades, de ter resiliência diante dos problemas que a vida vem apresentando. E o que é a resiliência? É justamente a capacidade de enfrentar dificuldades, dores, doenças e sair mais fortalecido do que o momento que estava naquele quadro doentio. E isso todo ser humano também é capaz.
Então, quando a gente vira e fala, isso não é assim aquela panaceia, né? Todo mundo é bom. Não, nem todo mundo é bom, mas todo mundo tem condições, recursos de ser bom. E é isso que a gente busca, né, direcionar. E dentre as relações humanas tem um destaque muito especial. Nós sabemos a importância da família, né, do suporte da família, do acolhimento familiar, de amigos também. Existe uma série de pesquisas no campo de acidentes, né, na área empresarial, que aquelas pessoas que vivem em grupo, que têm mais amigos, que podem, assim, trocar, né, seus problemas, conversar, eles se acidentam menos. Aqueles mais isolados, né, são os que muitas vezes vão internalizando dificuldades que vão cada hora mais tirar atenção, concentração, consequentemente gerar maiores acidentes ou adoecimentos laborais. Então, tanto são as pesquisas e os estudos que eu acho que uma casa que abre para discutir esse tema, ela está fazendo uma contribuição excelente, né, nessa compreensão do quanto que o espiritismo tem, sim, a sua forma de contribuir com a saúde integral do ser humano. Porque se a minha mente adoece, o físico é só sintoma. Quando ele chega a apresentar sequelas, eu já adoeci a mente, eu já adoeci as minhas emoções, e aí o corpo começa a gritar para chamar a atenção. Porque se o meu estômago não doer, eu nunca vou saber que eu estou com uma gastrite por causa de nervosia, de falta de paciência e várias outras coisas mais. Então, realmente, isso é um aspecto muito importante. E o que eu tinha listado? Com relação a relações humanas, né? O Espiritismo esclarece que as relações humanas contribuem para o progresso quando são. Isso que são as dicas, né? Ninguém dá receita, mas reflexões e dicas a gente pode dar. Quando as relações são baseadas na prática do perdão e do amor incondicional. Ah, mas isso não tem jeito, me fez isso, eu não quero nunca mais ver a pessoa, então não perdoou. E o que é o perdão? É eu compreender que todos nós podemos cometer erros a qualquer instante da vida. Então, ninguém é perfeito. Se ninguém é perfeito, todo mundo pode melhorar, né? Relações devem ser éticas e respeitosas diante dos direitos de todos. Isso aí nós não precisamos nem enumerar, né? Todos nós temos acompanhado os casos terríveis aí de faltas éticas de respeito humano em várias instâncias da sociedade. Elas devem ser mantidas por laços sociais de fraternidade e cooperação. É muito fácil, dentro da casa espírita, todo mundo beija todo mundo, abraça todo mundo, nós somos assim, aqueles anjinhos, sem asa. Mas somos os anjinhos. Saímos dali, chegamos em família e já vamos criando caso com o que aconteceu ali. Então, essa fraternidade, essa cooperação são as ferramentas que o ser humano tem para ser melhor, para estar mais harmonizado e mais equilibrado diante da vida. Agora, é fácil? Tudo isso que a gente vai falando, enumerando, parece muito fácil, mas é meio complicadinho, mas a gente chega lá, né? Se a gente tiver consciência e conhecimento, aí a gente consegue melhorar. Se a gente ignorar, aí fica difícil. Elas devem ser voltadas, né, aos cuidados direcionados a minimizar dores e sofrimentos. Eu vou ajudar, mas só que tem horas que eu preciso de ajuda. Esse é outro fator de humildade que carece muito em muitos de nós. Aí eu estou dando um passe, né, que é uma das ferramentas aí de auxílio espiritual, mas quem está precisando sou eu. Aí o que acontece? Eu estou transmitindo uma energia positiva? Não, porque se eu não tenho ela dentro de mim, como é que eu passo? Então, o coração é o que guia o bem. Se eu estou harmonizada, realmente eu estou numa tarefa completa. E tudo que eu fizer, um dedo que eu tocar com amor, cura uma pessoa. Isso aí, as técnicas, né, que a gente sabe de shiatsu, de uma série de técnicas nessa área, que é um campo de pesquisa da minha parte, cria-se uma diferença na vida das pessoas incrível. Então, a energia, nós somos energia. Quando fala em energia, física quântica, isso não é assunto sim para todo mundo. Por quê? Porque nós somos energia. Agora, ela vai ser canalizada para o bem ou para o mal, para o equilíbrio ou desequilíbrio. Mas quem é que faz isso? Aí é o outro? É porque eu não estou aguentando fulano? Não, é por eu não ter controle sobre as minhas emoções. Não é fácil, é difícil, mas a gente vai chegando lá, né? E se a gente julga na área de comunicação,
nós já temos aí as comunicações não violentas, né, que está se retomando. É uma estratégia antiga criada por um psicólogo, né, americano, que, implicado desde a adolescência com tanta agressividade, foi para esse caminho. E hoje as empresas estão resgatando, a gente está desenvolvendo projetos sobre comunicação não violenta, para que a pessoa compreenda a importância da fala, do pensamento e da atitude diante do outro. Então, julgamento é uma coisa que nós aprendemos demais a não julgar. A gente só não dá conta, né? De vez em quando a gente julga uns, que é terapêutico também, não é? Desequilibrar de vez em quando. Senão a gente vai ficar achando que a gente já virou. E eu acho que tudo isso nos remete a uma fala de Paulo, que eu amo, né? Paulo de Tarso. Vê de tudo, mas retém o que é bom. Se a gente começar a disciplinar os nossos hábitos, muita coisa boa vai melhorar, né, em termos de saúde integral. O que é isso que o Paulo está falando? Nos ensina, fortalece a nossa compreensão da responsabilidade de manter climas de harmonia. Não é de um, de dois, do marido, da esposa, dos filhos, dos professores, não, é de todo mundo, porque a gente pode fazer isso. Ah, mas é porque eu não trabalho com isso, não é casada com fulano, namora ciclano. Gente, chega de colocar o mas na nossa vida. E vão encarar. As coisas são assim mesmo, são difíceis, né? A doutrina já mostra a nossa complexidade, os nossos hábitos de vida, a nossa qualidade de vida, a forma como fomos educados. Tudo isso vai interferindo, vai ficando aí armazenado. A gente tem que fazer essa dispensa, né? Dessas coisas que não são boas, são negativas. E quais que seriam os pilares? Vocês vão dar um toquezinho no meu horário, que já deu essa confusão aí no início, viu, Hélio? Fique livre, você já sabe comigo como é que é. E quais são os pilares, né, e cuidados em saúde mental e emocional? São 3, tá? A primeira parte é prevenção. É a gente começar a estar atento. Eu estou muito nervoso, fulano está muito nervoso, está muito ansioso, está mudando a conduta, está mudando a atitude. Seja de criança, de adolescente, de idoso, de qualquer ser humano, começou a mudar aquela conduta habitual, nós temos que estar atentos. Ah, falta de caridade. Caridade não é a gente ver o outro piorar e cruzar os braços, porque a gente tem que respeitá-lo. Isso não é respeito. Isso é falta de cooperação fraterna com o outro. E a última fase, né, de cuidado nessa área é o tratamento. E isso aí é aquilo que eu já falei. Ah, mas fulano vai tomar remédio? Ah, você vai lá e a gente tem aquela farmácia ambulante, né? Nossa, você está sem dormir? Vai tomar aquele comprimido, meu médico me deu e é muito bom. Assisti isso ontem. E fiquei assim. Aí devagarzinho, eu falei, vai tomar passiflora, é natural. E não entrei no mérito da questão para discutir. Tomara que a pessoa não tenha escutado, né? Ou então tenha ido no médico para saber por que ela está tendo insônia sem parar. E a gente tem também a atenção e cuidado com a saúde física, porque tudo é interligado, gente. Não adianta ficar assim, esse é meu físico, esse é meu corpo, aqui é a minha mente, ali é a minha emoção. Na saúde física é importante nutrição, dieta equilibrada. O mineiro tem dificuldade, que a nossa comida é deliciosa, mas é meio pesada. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar de ter aqueles nutrientes, né? Que se não precisar, vai no nutricionista que ele indica. Exercícios regulares de atividade física, descanso e sono de qualidade. Não é varar à noite. Ah, não, mas eu estou com essa preocupação. E acorda e já acorda debilitado. Com relação à saúde mental e emocional, que cuidados que a gente pode adotar? Manter o controle das emoções e atitudes. Aqui é que está o pulo do gato, que é difícil para danar. Minimizar o efeito do estresse cotidiano. A gente está estressada, a verdade é essa. Ah, eu estou passando mal. Gente, vão no estresse. Muitas vezes nós chegamos no médico achando que estão tendo um infarto, e não é infarto. É simplesmente uma labirintite ou um outro problema qualquer. Então, a gente vai rotulando sempre no pior e tendo aquele medo. Minimizar isso é fundamental. Administrar o tempo entre trabalho, entre tarefas. Ah, mas no passado, sabe? Me falaram uma coisa e acho que eu até acreditei, né? Lá nos meus princípios de doutrina, nem vou falar o tempo, não, porque vocês vão ficar somando a minha idade. E aí não é legal.
eu sou igual Cora Coralina, eu não tenho idade, eu tenho vida, então vamos passar. Mas me falaram que espírita não tem férias, não. Aí eu fico parando para pensar hoje, né, dentro de dos meus ramos de aprofundamento de estudo, que é estresse, né, laboral, né, ocupacional, eu fico olhando, falando, deixa sem férias, fica 10 anos sem férias. Depois que a gente aposenta, que todo mundo acha que você não faz nada, aposentado não faz nada, é um horror. Porque aí você tem que estar sempre disponível, assim, de domingo a domingo, de domingo a domingo. Nós temos que ter administração e gestão do nosso tempo de uma forma que a gente tenha lazer, sim, que a gente tenha férias, que a gente faça coisas que são prazerosas na nossa vida. E o principal, né? E quando a gente fala, né, em cuidados com a saúde mental, esse aí, então, férias, sim, buscar coisas prazerosas. Muitas vezes a gente vê pessoas assim, estou infeliz, mas estou infeliz por quê? Por causa do meu trabalho, por causa de... Gente, a gente tem que parar e pensar o seguinte, o que é prazeroso na minha vida? Então, nós temos aí tanto as técnicas, né, os recursos da doutrina, dos tratamentos espirituais que são feitos, que tudo isso vai nos harmonizando, sim, e atinge células, sim, do mesmo jeito que um palavrão, nós temos aquele chinês, né, japonês, não sei, que fez os cristais, o livro sobre os cristais, colocou pessoas falando, né, para a água lá, palavrões, e foi fotografando os cristais que tinham na água, as formas totalmente deformadas, e palavras de amor, de incentivo, aquelas formas lindas e cristalinas, né? Então, todo o lado científico está nos mostrando isso. E a gente precisa ver isso. E orar, né? Orar e meditar. Mas oração, o que é oração? A gente pega uma decoreba, no meio dela a gente perde. Nossa Senhora, onde eu estava? Não é uma oração. Então tem aquela, pai, me olha, estou aqui. Tão simples, né? Então todo mundo pode fazer isso, independente de crença religiosa. Nós estamos focando a doutrina porque nós estamos em uma casa espírita. Mas nós não podemos ter preconceito com nenhuma religião, porque cada ser humano tem o seu estágio, tem as suas crenças religiosas. Nós temos as matrizes africanas que sofrem, mas que ajudam muito também. Então, à medida que a gente cria esse clima de não julgar e buscar o que é bom de cada um, né? A gente vai só crescendo e ganhando muito mais condições, tá? Então, nós temos que, meu tempo deve estar quase acabando aí, ressaltar que a doutrina espírita não substitui tratamento médico convencional, nunca vai conseguir, porque nós somos corpo físico. Se eu precisar de uma cirurgia, nós fazemos cirurgias espirituais que nos curam, sim. E o espiritismo fantástico, que eu acho, que eu acredito, que eu gosto e que eu confio, ele pode ser um complemento valioso no tratamento da saúde integral, que é corpo, físico, mente, emoção, sentimento, né? E isso aí é inegável. E do mesmo jeito, né, que aqueles que quiserem aprofundar as doutrinas e as pesquisas estão aí também comprovando. E o campo da saúde, né, que mesmo aqueles que não são espíritas, eles têm feito experiência com grupos de controle, esse grupo aqui faz oração, aquele lá não, e olhado processos de internação em tempo mais curto do grupo que estava orando. Conexão com alguém superior a nós. E isso é um dos cuidados que nos mantém saudáveis mentalmente e emocionalmente. Entender que a gente precisa buscar um propósito de vida. Então, mais ou menos, sabe, Ela, eu não sei quanto tempo que eu tenho aí, mas eu gostaria só de encerrar aqui minha parte, passar para a Flávia, mas eu acho que eu nem anotei, não. Que a Joana de Anjos nos fala, né, e está aqui nas... não, peraí, só um minutinho. A Joana de Anjos nos fala o que é a saúde integral, que ela depende da harmonia, do equilíbrio da pessoa, e que tanto o homem quanto a mulher, eles são responsáveis por alcançar a sua evolução. Isso aí tirou a responsabilidade de A, de B, de C, do meu jeito de ser, do meu comportamento inadequado, das minhas atitudes desrespeitosas com relação ao outro. E isso, não vão achar que casa espírita também só tem anjinho e boa educação, não. Tem todos os sentimentos. Aonde tiver um ser humano,
nós vamos ter competição, nós vamos ter inveja, nós vamos ter ciúme, nós vamos ter uma série de coisas, porque nós ainda não viramos anjinho de asa, mas um dia a gente chega lá. Eu estou agradecendo, me desculpando, porque não conheço o equipamento que me colocaram, né, e deu essa confusão toda. Mas, mais ou menos, são essas reflexões que eu desejo de coração, que faça cada um pensar nisso e saber que nós podemos, sim, a cada dia estar melhor, mais saudáveis. Não significa que a gente não faça uso de medicamento, mas vamos ser sempre gratos ao amparo que a gente tem do plano espiritual para continuar a nossa jornada evolutiva. Tá bom? Beijão. Seja, obrigada, Diana. Flávia, querida, vem conosco. Tá. Então, mais uma vez, boa noite. Vivemos num mundo bastante conectado, mas muitas vezes com mais solidão. O prazer pode transformar-se em peso ou profunda tristeza. A vontade de morrer não aparece de repente, e o suicídio é uma última e desesperada tentativa de comunicação para libertar-se de um sofrimento que parece não ter fim. Neste momento de extrema fragilidade, ser acolhido é fundamental. Conversar com alguém pode ajudar. Isto é o que os voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV, procuram fazer. Compreender e aceitar, sem julgamentos e preconceitos. Tudo isso para olhar o outro do seu próprio ponto de vista, com empatia, de forma fraterna e que facilite o desabafo. O sigilo e a disponibilidade oferecidos pelos voluntários são valores fundamentais. O voluntário do CVV é uma pessoa comum, que compreende que somos todos iguais e que busca melhorar o autoconhecimento para se colocar cada vez mais aberto para entender a dor do outro. O voluntário sabe que a única coisa que o diferencia naquele momento de quem busca ajuda é apenas a circunstância da vida. Assim como as pessoas, o CVV nunca está pronto. Está em constante movimento a caminho do aprimoramento contínuo e precisa de você a ajudar a quem precisa. Bom, gente, o vídeo que nós, né, apresentamos aqui é esse pequeno resumo, né, do CVV. Então, o Centro de Valorização da Vida é essa instituição não governamental que já existe há 63 anos a nível nacional e que se propõe trabalhar com o apoio emocional e a prevenção do suicídio. Né? Nós vimos aí a importância da prevenção, né, sendo um desses pilares de uma sustentação, né, para o não adoecimento mental. Então, nós buscamos esse trabalho, né, com a sociedade. O CVV, ele existe de várias formas, né? Ele tem várias apresentações. Então, um dos mais conhecidos é o telefone, que é o 188, que as pessoas podem ligar para conversar com os voluntários. Nós somos treinados, quem tem interesse de participar como voluntário do CVV, pode entrar no site, né, que é o cvv.org.br, e aí, através, né, desse treinamento, a gente está apto a trabalhar tanto pelo telefone, como eu disse, o 188, quanto pelo chat, que os jovens gostam muito, mas é aberto para todos que queiram participar dessa forma, né? E nós também temos o serviço comunidade. O serviço comunidade
no qual nós estamos aqui, nós fazemos parte, né? Eu, o Henrique e o Ailton, também fazemos parte, né, do comunidade, é o que nos aproxima. É o que faz que nós estejamos aqui hoje para falar sobre a importância desse espaço. Porque o CVV, ele não tem um vínculo religioso, ele acolhe, nós acolhemos todas as pessoas, todas as religiões, e nós também, assim, buscamos essa aproximação dentro de todas as oportunidades que nós temos. Então, a Diana trouxe para a gente a importância desse mês, que está se fechando hoje, né, dia 31 de janeiro, mas existe uma outra campanha, e a gente sempre está atento a isso, né? Porque essas campanhas não são do Centro de Valorização da Vida, mas nós aproveitamos tudo que existe para que a gente possa trazer o nosso trabalho, falar dessa existência, né, desse apoio emocional, para associar a esses momentos. Então, o Janeiro Branco, ele foi durante o mês de janeiro, desculpa, mas ainda existe o de janeiro a janeiro, uma outra campanha que trabalha com a questão da saúde mental, né? E traz essa ideia de que não deve ser interrompido esse cuidado, né? Então não acaba agora, né? É só o começo. Por isso que a gente está sempre aí, né? Para esse cuidado, para esse trabalho. Dentro do serviço comunidade, nós temos algumas ferramentas para que a gente consiga trabalhar de forma mais efetiva com o público. Então, como nós estamos aqui, né, numa casa espírita, a gente pode ir em qualquer outra instituição religiosa, nós vamos a escolas, né, aos centros acadêmicos, empresas, hospitais, onde houver espaço para se falar da valorização da vida. Porque é essa a importância, né? De poder espalhar a valorização da vida. E onde há uma dificuldade, onde há uma dor, uma necessidade de fala, nós estamos procurando nos aproximar para dar esse espaço para que as pessoas possam trazer, né, esses desafios. Hoje, em especial, eu vim falar do GAS. O GAS é o Grupo de Apoio a Sobreviventes de Suicídio. E a gente tem visto, né, muitos casos de suicídio. Os suicídios, eles têm deixado de ficar anônimos e têm conseguido já uma identidade, têm se aproximado de nós. Então, a gente vê a importância desses momentos, né? Apesar de ser tão difícil, né? Tão triste, tão necessário a gente estar aqui, né? Para trazer o nosso trabalho e mais uma vez agradecer vocês pelo espaço. Hoje em dia nós sabemos que o sobrevivente ele é qualquer pessoa impactada pelo suicídio, né? Então, não necessariamente será só aquela pessoa que cometeu aquele ato e foi eficaz no resultado. Não, o sobrevivente pode ser um familiar, um amigo, um vizinho, né? Qualquer pessoa que passava pela rua, nós, né, que ficamos sabendo de alguém. Então, todos nós podemos ser sobreviventes. A cada suicídio, pode haver mais de 100 sobreviventes. Isso segundo as informações de especialistas da área. E aí, nós temos esse trabalho, que é o GAS. É um grupo fechado que acontece toda primeira quinta-feira do mês. Toda primeira quinta-feira. Então, na semana que vem, nós teremos o GAS.
E ele acontece de 18h30 às 20 horas, numa sala que a igreja de Santa Efigênia empresta para a gente. Como eu disse, né, quero lembrar que nós não temos vínculos religiosos, então é uma gentileza, eles emprestam para a gente esse local. Nós fazemos as reuniões do GAS ali. Então, eu queria deixar essas informações, porque se vocês souberem de alguém que precisa, de alguém que está sofrendo, às vezes a gente precisa, nesses momentos, são pessoas que sentem tanta dor, né? De pegar na mão delas e realmente conduzir, mostrar uma luz. Então, que possa chegar até essas pessoas, né? Além dessas, o grupo é aberto àqueles que têm ideação, têm vontade. Henrique, Ailton, vocês querem trazer alguma coisa? Não, eu queria só falar assim, que eu vi muito na fala da Diana, né? Uma proposta de movimento, né? Proposta de que a gente vá de encontro a nós mesmos, né? Percebendo-nos. Algo está acontecendo com o encontro ao outro, né? Quando ela fala de procurar os amigos, de estar ali disponíveis, né? E essa é a proposta do CVV. Estar disponível para o outro. Porque o CVV nada mais é do que encontro de dois seres humanos. E aí eu me recordei como a Flávia disse, o CVV tem 63 anos. Quando o CVV fez 50 anos, houve uma comemoração em São Paulo e tal, e um dos fundadores, que é o Jacques Conchon, inclusive ele era espírita, numa fala dele, me chamou muita atenção. O CVV fazia 50 anos e ele começou falando assim: eu espero que o CVV não faça 100 anos, que a sociedade absorva de tal forma essa forma de conversar que não precise de uma organização para isso. Justamente esse movimento que a Diana propõe na fala dela e que a Flávia traz para nós, né? Essa oportunidade de olharmos para nós, buscarmos ajuda. É isso. Obrigado. Eu também quero agradecer. Obrigada pela contribuição do Henrique, obrigada pelo estudo que a Diana trouxe, obrigada pelo Ailton estar aqui, por vocês estarem aqui também, e a gente poder apresentar, né? Nós aqui somos apenas voluntários em nome de uma causa maior, né, do Centro de Valorização da Vida. E se vocês tiverem interesse também, né, mas quem tiver interesse de trabalhar com a gente, de conhecer mais perto, né, ser voluntário, podem acessar o cvv.org.br, né, e nós também no 188 para ligação, né, que tem sempre um voluntário. No mais, muito obrigada, Ellen, muito obrigada pela oportunidade, gente. Para nós é um prazer, né? Como eu disse no princípio, esse espaço nasceu no GEAL exatamente para a gente fazer esse tipo de trabalho. Eu vou pedir o Vinícius, então, para poder fazer a prece, para a gente poder encerrar, então, o nosso encontro, agradecendo todos vocês, viu? E que essa vibração de amor e de carinho que a gente está aqui nesse momento seja espalhada, expandida, reproduzida para todos os lares, viu? Muito obrigada pela presença de todos. Vinícius, você faz a prece para nós? Então, a gente agradece a presença de todos, né? A gente fica feliz de estar aqui presente com tantos ensinamentos que a gente possa colocar no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, junto ao nosso trabalho, onde a gente estiver. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz, a vida em que me agasalho, enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me força no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever.
Pai, não te esqueça de mim, nas bênçãos da compaixão. Traga-me teu coração de paz e de amor sem fim. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Luiz. Oi, Elinho. Boa noite. Boa noite, pessoal. Feliz de ver Boa você. noite, boa noite, boa noite, boa noite. Obrigada, Jane.